Volta de doenças como a poliomielite é tema de audiência na Casa de Leis. LDO passa pela CCJR e segue para a Comissão de Finanças e Orçamento. E ainda, sessão comemorou 40 anos da Assembleia. O Jornal Parlamentar, com o resumo da semana, começa agora. Com o ressurgimento de movimentos anti-vacina em todo o mundo, a audiência pública na Casa de Leis discutiu os perigos da reinserção de doenças como a poliomielite e sarampo, erradicadas há mais de 20 anos na população. Técnicos da Secretaria de Saúde do Estado e médicos infectologistas participaram da audiência pública sobre a importância da cobertura vacinal contra o sarampo e a poliomielite em Mato Grosso do Sul. A audiência é uma solicitação do Ministério Público para que a Comissão de Saúde da Assembleia, presidida pelo deputado Antônio Vaz, saiba como está a prevenção dessas doenças aqui no estado. Segundo dados apresentados pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, não há registros dessas doenças, mas é preciso aumentar a cobertura vacinal nos municípios, além de conscientizar a importância da imunização. É importante que a população se vacine para evitar a morte e acometimento. O estado não tem casos confirmados nem de pólio, nem de sarampo por conta da nossa cobertura vacinal, que não atingiu a meta, porém está na faixa de 90%. Para a infectopediatra Ana Carolina Neder, é preciso investir em campanhas e na conscientização, principalmente dos pais a vacinarem seus filhos, pois essas doenças podem levar à morte. A gente vê com tristeza esse surto novo do sarampo no norte e nordeste, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, graças a Deus a gente ainda não teve, espera não ter, mas isso é um reflexo direto da falta de vacinação, porque as vacinas, tanto contra o sarampo quanto a polio, elas têm uma ampla cobertura, então as crianças ficam totalmente protegidas se são vacinadas e sem risco de doença. Então isso é um reflexo de que as crianças não estão sendo vacinadas. No Brasil, há 20 anos, doenças como sarampo e poliomielite estavam erradicadas. De acordo com o Ministério da Saúde, só em 2018 foram confirmados 83 casos de sarampo, sendo grande parte na região norte do país, devido à baixa cobertura vacinal. Em Mato Grosso do Sul, o estado vem conseguindo manter o controle da doença, mas os municípios ainda encontram dificuldades em vacinar todas as crianças. O grande parceiro nosso para, no caso, o sarampo e a poliomielite, os grandes parceiros para a vacinação de crianças, quem é? A educação. Então, seria muito importante esse trabalho conjunto com a educação. Para o presidente da Comissão de Saúde da Casa, é preciso intensificar as ações de imunização em todo o estado. Muito importante, nós estaremos trazendo profissionais aqui que estarão falando sobre isso, a importância disso. Eu acho que vai evitar muitas mortes, né? E nós vamos passar a orientar as pessoas sobre isso, sobre a prevenção dessas doenças. Em análise pelos deputados, desde o começo de junho, a Lei de Diretrizes Orçamentárias recebeu parecer favorável à sua tramitação em reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A decisão pela regular tramitação da LDO foi unânime entre os parlamentares que compõem a CCJR. Foram 3 emendas sugeridas e avaliadas durante a reunião extraordinária, realizada nesta quinta-feira, mas apenas 8 foram adicionadas ao projeto, como explica o relator da LDO, deputado Marçal Filho, do PSDB. O parecer corrobora aquilo que o Poder Executivo mandou, com a previsão em que áreas nós vamos fazer o orçamento no segundo semestre. Faltaram apenas alguns itens, algumas áreas que eu achei importante, que foram objetos de proposta de vários deputados e minha também. Apresentamos emendas aí na área da cultura, do turismo, da agropecuária, da segurança pública. Enfim, foram inúmeras emendas que eu apresentei e que os outros deputados apresentaram e que eu acolhi todas as que foram possíveis, né,
de serem acolhidas. Claro que existem propostas que não podemos acolher, porque entendemos não ser adequada à lei de diretrizes orçamentárias, porque na realidade esse tipo de lei é apenas um guarda-chuva, né, que englobe aí todas as áreas importantes, para aí sim, no orçamento, a gente ver o que faz com esse montante de recursos previsto de 15 bilhões e 800 milhões de reais, em que áreas vão ser aplicadas, em que municípios vão ser aplicados. Todos esses detalhes, eles são apenas cabíveis no orçamento geral. A previsão da LDO é que a arrecadação do governo do estado em 2020 seja quase 16 bilhões de reais, 5% a mais se comparada à do exercício de 2019. O projeto estabelece também metas fiscais para os próximos anos, sendo de 16,6 bilhões de reais em 2021 e de quase 17 bilhões e meio em 2022. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela oferece o norte, o rumo, né, para as bases do orçamento que será encaminhada no final do ano, outubro, novembro, né, do ano chega o orçamento à casa e a LDO ela tem exatamente, oferece, né, o norte e aquilo que o governo espera em termos de arrecadação e o que ele espera gastar em cada área estratégica do Estado. Antes de ir a plenário para a votação, a LDO ainda será analisada pela Comissão de Finanças e Orçamento, que é presidida pelo deputado João Henrique, do PL. Atendimento domiciliar para estudantes em licença para tratamento da saúde é um direito previsto por projeto de lei que começou a tramitar na Casa de Leis. Alunos da rede pública estadual em tratamento de saúde por tempo prolongado poderão ter atendimento especial por meio de vídeo para não perder o ano letivo. É o que prevê projeto de lei do deputado Evander Vendramini, do PP. Às vezes passa por uma internação que fique de 15 dias ou mais num hospital ou em casa e que a rede disponha, né, de um mecanismo eletrônico, através da internet, de poder que essa criança tenha suas aulas na mesma normalidade que os alunos que estão em sala de aula, né, para que ele não perca o ano letivo, que dê a oportunidade dessa criança continuar e depois se recuperando poder, ao final do ano, seguir seus estudos de uma forma como os outros alunos que estão em sala de aula. Felipe Orro, do PSDB, apresentou proposta para estender programa de saúde mental que hoje atende servidores do sistema prisional aos bombeiros, policiais civis e militares. Pesquisa do Fórum de Segurança Pública revelou em 2015 que 53,7% dos policiais militares têm receio alto ou muito alto de desenvolver transtornos mentais. Em Mato Grosso do Sul, 1.914 servidores se afastaram por esta causa entre janeiro de 2012 e abril de 2018. Quando você melhora o atendimento psicossocial, psicopedagógico a esses profissionais da segurança pública, naturalmente as pessoas serão melhor atendidas por eles. Nós vamos ter profissionais com mais garantias e que a tranquilidade para ele desenvolver o seu trabalho vai ser maior, porque hoje ele fica às vezes até o extremo, até o caso de uma internação ou de um problema, e é uma atividade de risco, de tensão. E não é como ficar trabalhando num trabalho normal até 5 da tarde e ir embora. O problema vai junto, o problema fica na cabeça dele, o problema fica o dia todo. São atividades realmente de risco e são atividades que exigem um cuidado diferenciado para que profissionais não caiam em depressão e apresentem outros tipos de problemas que podem ser evitados se forem preventivamente tratados. E com certeza a população ganha com isso, vão ter mais profissionais. Ainda durante a sessão, João Henrique, do PL, destacou a necessidade de se ampliar para 180 dias o prazo de validade da Guia de Trânsito Animal, do exame negativo para anemia infecciosa equina e mormo para a movimentação de equídeos dentro do estado. Esse projeto nosso visa garantir ao laçador, ao expositor, ao pecuarista, a você que participa, que prestigia esse tipo de evento, um prazo maior, diminuir os custos, que esses exames são caríssimos, as multas que são geradas quando a população, o cidadão não faz esse exame, evitar os riscos e garantir a integridade sanitária. Não há nenhum
prejuízo, uma vez que não temos alto índice de casos desses no Estado. Então, nós podemos sim legislar, e esse projeto visa principalmente dar um tiro de misericórdia na burocracia. Encerrando as atividades do Junho Prata, seminário discutiu as diversas formas de violência contra a pessoa idosa e os possíveis caminhos para superar esse problema. O 4º Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa passou a integrar as ações do Junho Prata. A campanha de conscientização sobre o tema nasceu por meio da Lei 5.215 de 2018, de autoria do deputado Renato Câmara, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa dos Idosos. De acordo com o deputado, a atuação conjunta entre os diversos órgãos que compõem a frente permitiu um maior alcance e eficiência dos resultados obtidos pela campanha até o momento. Falando de avaliação do Junho Prata, por ser o primeiro ano, foi muito produtivo. Primeiro, porque teve o engajamento de várias instituições, né, do governo do Estado, que não mediu esforços em todas as suas secretarias também participarem desse movimento, e também de vários municípios. São mais de 60 municípios que participaram, fizeram ações, debates, palestras. Então, o Junho Prata, ele demonstra a importância do tema pela participação das entidades e instituições que fizeram todos juntos um junho de combate à violência ao idoso. Compondo a mesa de debates estiveram a subsecretária especial de Cidadania, Luciana Zambuja, o defensor público Amarildo Cabral, a superintendente de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul, Ana Lúcia Américo Antônio, e a vereadora enfermeira Cida, que ressaltou a urgência do debate. Falar da melhor idade é falar do nosso futuro, né? Então a gente precisa realmente estar todos atentos para que a violência contra o idoso diminua, porque são vários tipos de violência. E a violência que mais afeta o nosso idoso é a negligência, é o abandono. Porque a violência física, você consegue ver sinais, você consegue atuar. Agora, a violência da negligência, o abandono, a violência institucional, isso acaba sendo muito grave. E a gente não basta falar só de violência, a gente precisa de mecanismo para que essa violência diminua. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, 23% do total de casos de violência registrados no Brasil correspondem a vítimas idosas. Por esse motivo, Lúcia Secotti, presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, foi uma das convidadas para o evento. Ela apresentou uma palestra sobre o papel do órgão no enfrentamento à violência e avaliou o cenário estadual no âmbito nacional. O Estado, né, com essa lei, ele traz aí um pioneirismo, né, nesse enfrentamento, onde a gente tem a negligência como o maior número de denúncias na violência contra a pessoa idosa. E esse trabalho do Conselho Nacional é justamente através das deliberações das conferências, fazendo monitoramento das deliberações, propor a formulação de políticas públicas em prol da população idosa. Os outros palestrantes foram Valderreis Freitas de Souza, coordenador de proteção social da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, que abordou a violência familiar e social, Cristiane Barreto Nogueira Riscala, promotora de Justiça do Idoso em Campo Grande, e falou sobre a violência econômica, financeira e patrimonial, e Eduardo Ramires Meza, professor da UFMS, abordou as considerações institucionais para esclarecimentos e contribuições para estratégias de enfrentamento. E o Junho Prata não para por aí. A semana termina com mais 2 ações. Às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal, será realizado um workshop para capacitação dos conselheiros estaduais e às 14 horas, no Centro de Convivência Vovó Ziza, será realizado o lançamento da campanha Respeite, para conscientização do uso dos assentos prioritários no transporte público. Lembrando que, em qualquer caso de violência, Disque 100 é o número para denúncia. Grupo de empresários paraguaios reuniu-se com deputados para discutir soluções em logística que possam estimular negócios comerciais entre os 2 países. Reunião entre empresários paraguaios e o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Correia, do PSDB, tratou sobre a liberação do trânsito de carretas bitrem entre Brasil e Paraguai. Isso facilitaria a exportação de grãos e a importação de calcário e cimento.
Os governos dos dois países também debatem em julho a Rota Bioceânica e o presidente do Legislativo Estadual fará parte da comitiva brasileira. A gente pode, a partir daqui, ter uma ata positiva de negociação, já que nós estamos indo também negociar a ligação bioceânica, que é a ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho, Carmelo Peralta. Nós vamos estar levando também a possibilidade de uma aduana, tanto do lado do Brasil quanto do lado do Paraguai, para que a gente possa agilizar o desembaraço dos fretes dos produtos do Mato Grosso do Sul que a gente está exportando, não só pelos portos, como nós também vamos exportar na ligação bioceânica direto para o Chile. Para o diretor do CRC Group e ex-ministro de Indústria e Comércio do governo paraguaio, Gustavo Leite, o investimento em logística é essencial para melhor posicionar os produtos sul-mato-grossenses e paraguaios no cenário internacional. Hoje sabemos que Murtinho está crescendo muito como porto para sair com a carga, com a produção de Mato Grosso do Sul, uma parte importante da produção para o mundo pelo Rio Paraguai. Aí nós temos um outro porto que se chama Concepción, que está a 200 quilômetros de Ponta Poná, que é outra saída do Mato Grosso do Sul. Nós, com um grupo de amigos, empresários, decidimos constituir uma empresa para atuar nesse corredor. Nós enxergamos um corredor muito vibrante, que vai crescer muito e que vai precisar de serviços de qualidade, serviços eficientes e de bom custo. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longin, que participou da reunião junto com os empresários, destacou ser preciso resolver a questão dos bitrens para escoar a produção pelo porto de Concepción, facilitando assim as exportações. Não podemos mais hoje esperar a legislação sem uma manifestação clara de que os bitrens precisam rodar no país vizinho e nós precisamos usar aquele porto e também trazermos de lá para cá produtos que o Mato Grosso do Sul usa. Nós temos aqui uma vantagem competitiva de que todos os nossos parlamentares têm participado da discussão de desenvolvimento do Estado. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, a proibição para o uso de canudos no Estado. O Jornal Parlamentar volta já. Assembleia Legislativa da Maria. Assembleia Legislativa do Jorge. Assembleia Legislativa do Caio. Assembleia Legislativa da Dona Marta. A Assembleia é esse espaço de todos, onde a democracia se consolida, onde as necessidades do Bruno são ouvidas, onde a Pati ganha voz, onde os direitos do seu Hiroshi são fortalecidos, onde a Rafa e a Gabi enxergam novas oportunidades e onde o futuro do Samuel será garantido. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e dos sul-mato-grossenses. Estados como Rio e São Paulo já baniram o uso de canudos plásticos. E você, qual a sua opinião sobre o assunto? Nós fomos às ruas saber o que pensa a população sobre o tema. O senhor sabia que existe uma lei agora que vai proibir o uso dos canudos de plástico? Sim. E o que o senhor acha? Acho importante, acho interessante até mesmo por conta ali da sujeira mesmo, né? A gente vê aí tanta poluição nos mares, mas eu acredito que vai valer a pena. Eu acho interessante, quando me dão eu até levo para casa, não falo nada, mas eu jogo depois. Eu acho excelente, porque assim a gente contribui com o meio ambiente também, né? E os animais, eu vejo que tem muitos animais que às vezes morrem por conta de consumir o plástico, né? Descarte errado. É importante, né? O meio ambiente agradece, né? Hoje em dia tá tão difícil, né? Os canudos de plástico eles sempre foram usados. Esses que nós usamos hoje vem tudo embaladinho. Eu acho uma besteira querer tirar. É melhor que não dá poluição no ambiente, né? Acho legal, porque assim, é bom, coisa natural, né? Antigamente a gente, quando morava na roça, né, tomava a colher, quando é bebê, dá na colher. Agora que tem esse negócio de canudinho, vai muita sujeira. Isso aí pode ajudar, né, no meio ambiente, né? Porque o plástico demora muito, né, para
Então pode ajudar sim, é uma boa ideia. Tá certo, tem que fazer de papel mesmo, para não estragar o meio ambiente. Com intenso debate, o tema também foi discutido na Casa de Leis durante as votações de um projeto de lei aprovado em segunda discussão, que quer proibir a distribuição de canudos plásticos em um ano em Mato Grosso do Sul. Na ordem do dia foram aprovados 4 projetos, entre eles o que proíbe a distribuição de canudos plásticos. A proposta não restringe a fabricação e comercialização, apenas a entrega aos consumidores. A matéria é uma proposição do deputado Pedro Kemp, do PT, e foi aprovada em segunda votação por 14 votos a 3. Para o parlamentar, a proposta visa proteger o meio ambiente. Esse projeto ele se reveste de uma importância na questão da proteção do meio ambiente e ele tem muito mais um valor simbólico, porque a gente trabalha consciência ambiental, as pessoas se preocuparem com o meio ambiente, você não descartando materiais no meio ambiente que vão demorar 100, 200 anos para se decompor. E a responsabilidade dos comerciantes, de toda a população em adquirir novos hábitos e deixar de consumir ou produzir esses produtos que depois vão ser utilizados uma única vez e jogados no meio ambiente. Acabar com o fornecimento de canudos plásticos virou uma tendência mundial. Governos também entraram na discussão, com vetos no Rio de Janeiro, Escócia e Reino Unido. Para se ter uma ideia, se cada sul-mato-grossense consumir um canudinho plástico por dia, em um ano terão sido consumidos 1 bilhão de canudos só em Mato Grosso do Sul. Apesar de parecer uma atitude simples, por ser o item dispensável, a matéria pode ser a porta de entrada para discussões mais profundas. Nós estamos percebendo que atrás desse projeto virão outros, no sentido também de proibir materiais descartáveis de plástico, como sacolas plásticas, que causam um dano tremendo ao meio ambiente, poluindo rios, entupindo esgotos. Então nós precisamos de formar uma nova consciência das pessoas e também a questão da preocupação em proteger o nosso meio ambiente. A proposta também prevê multa para quem descumprir a medida. O valor pode chegar até R$10 mil. Nós fizemos todo um debate e chegamos a um consenso de apresentar uma emenda para que o projeto dê um prazo de 1 ano para que os estabelecimentos comerciais possam se adequar, se adaptar a essa nova realidade. Tomaram posse durante a semana os membros que comporão a Frente Parlamentar para a Regularização Fundiária. Na primeira reunião, os participantes debateram tanto a regularização urbana quanto a rural. A primeira reunião da Frente Parlamentar para a Regularização Fundiária do Estado serviu para dar posse aos membros que atuarão junto ao órgão até 2022. O coordenador da frente é o deputado Renato Câmara, do MDB, que destacou as 2 principais linhas de atuação que pretende desempenhar. O primeiro deles é o desafio da regularização fundiária urbana. E aí nós temos o REURB, onde nós já fizemos várias audiências públicas para que aconteça a regularização dos lotes urbanos, que tem números expressivos. São quase 50% dos lotes urbanos em todo o Mato Grosso do Sul que se encontram em algum processo ou com algum problema de irregularidade fundiária. São loteamentos públicos feitos, são doações de terras do INCRA, que hoje são municípios às vezes inteiros com problemas, como é o caso de Juti, como é o caso de tantos outros municípios. Outra parte da nossa discussão é a regularização fundiária rural. E aí nós temos um ponto que é importante e é um desafio, porque existe a predominância de irregularidades via doações do INCRA, ou seja, loteamentos rurais de reforma agrária, que existe vários pontos onde nós temos uma limitação para fazer uma certa imposição de algumas questões importantes.
Farão parte da frente representantes dos poderes e da sociedade civil que se dedicam à matéria. Um deles é Madison Ramon, assessor da Agência de Habitação de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, a falta de informação sobre as novas regras fundiárias urbanas é um dos maiores obstáculos a serem vencidos pelo poder público para a regularização de imóveis e, consequentemente, efetividade na fiscalização. O fator mais importante, a população ter conhecimento que existe uma lei federal que está aqui para ajudar as famílias, principalmente as de baixa renda, aquelas famílias que enquadram na regularização urbana social. Outro membro da frente, que também palestrou aos ouvintes, é Jadir Bocato, gerente de regularização fundiária e cartografia da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul, a Agraer. De acordo com sua fala, das mais de 80 mil propriedades rurais do estado, 45 mil ainda não foram georreferenciadas. Além disso, ele ressaltou as principais contribuições que o órgão pode oferecer à frente parlamentar. Temos assim alguns conflitos muito intensos entre os municípios e antigos e de difícil resolução, que está sendo tratado pontualmente, um a um, aqui dentro da frente parlamentar. Um outro foco que nós estamos atuando aqui é a regularização fundiária dos assentamentos do governo do estado. O governo do estado possui 11 projetos de assentamento que é de propriedade do governo do estado, com aproximadamente 900 famílias, 900 famílias que ocupam as áreas, e nós estamos fazendo a regularização dessas áreas para fazer a doação da matrícula, ou seja, cada um dos ocupantes dos imóveis, desses lotes individuais lá dos assentamentos, vão receber as suas matrículas. Ainda estiveram na reunião os deputados Barbosinha e Rinaldo Modesto, que compõem o grupo, junto com os parlamentares Coronel Davi, Eduardo Rocha, Herculano Borges e Márcio Fernandes. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou no plenário Júlio Maia a solenidade de entrega da comenda Coronel Pedro José Rufino, alusiva aos 151 anos da Batalha da Retirada da Laguna, um dos episódios que marcou a Guerra do Paraguai. Em noite festiva, a Casa de Leis entregou a 26 personalidades a comenda Coronel Pedro José Rufino, um dos protagonistas do momento épico da retirada da Laguna. Eles foram agraciados pela iniciativa de construir e enriquecer a cultura e a história de Mato Grosso do Sul. A Guerra da Tríplice Aliança, conhecida como Guerra do Paraguai, ela foi fundamental na constituição do território que hoje é o Mato Grosso do Sul. Então, nós não podemos esquecer desse fato, devemos manter isso sempre na memória da população. Primeiro, para que a gente não perca de vista que o nosso objetivo é sempre a paz e que isso sirva como lição para gerações futuras. Quando você recebe uma homenagem como essa, que é uma homenagem que nos admira muito, porque a guerra com o Paraguai é uma guerra fascinante, porque ela mostrou a coragem, o arrojo, né, o despojo de pessoas que foram para lutas despreparados muitas vezes, né, e com mortandades e tantos heróis. Todos eles, para mim, foram heróis. Os militares que participaram da sessão solene destacaram a relevância do evento por divulgar para a sociedade a história da Guerra da Tríplice Aliança e da bravura dos homens que lutaram para proteger o território nacional. Você imagina naquela época o povo brasileiro dessa região aqui descobrir que invadiram as nossas fronteiras, se organizarem milhares de homens, mulheres e mais o apoio logístico e ir em direção à nossa fronteira para proteger a nossa fronteira. Como é que é o apoio logístico disso? Deslocaram centenas de quilômetros, quando chegaram na fronteira tiveram um revés e tiveram que fazer o que nós chamamos de uma retirada. E aí é que entra a história de Pedro Rufino, o grande herói que, mercê da sua capacidade, proporcionou a segurança de retaguarda e de flancos para que essa retirada fosse bem sucedida, a despeito das centenas de mortos que nós tivemos, principalmente por causa do cólera. Então, reverenciar Pedro Rufino é reverenciar todos os heróis da retirada da Laguna e reverenciar o povo do Mato Grosso do Sul, principalmente os antepassados que aqui defenderam essa terra e defenderam as nossas fronteiras.
O nome do coronel Pedro José Rufino foi escolhido para denominar a comenda devido aos seus trabalhos prestados como militar a serviço do país por 40 anos e pela atuação na Batalha da Retirada da Laguna. O trineto do coronel participou da solenidade e falou da emoção da homenagem. Há mais ou menos 4 anos que eu venho recebendo a oportunidade, a grata oportunidade de assistir às comemorações em homenagem ao meu ilustre antepassado. Eu conheço bem a história de Pedro José Rufino, porque ele marcou muito a minha família. O proponente do evento, o deputado Coronel Davi, do PSL, destacou a oportunidade de rememorar a trajetória e a dedicação do coronel Pedro José Rufino ao país e ao Estado. E esta é uma oportunidade da Assembleia Legislativa, junto com os demais parceiros, as universidades públicas, o Comando Militar do Oeste, o Governo do Estado, através da Fundação de Cultura, nós fazemos esse resgate histórico e contribuirmos assim para que o povo do Mato Grosso do Sul tenha conhecimento de quem foi o coronel Pedro José Rufino, a sua participação no momento histórico da Guerra do Paraguai, que foi a retirada da Laguna, e podendo assim a gente cultuar esses feitos históricos e engrandecer a cultura do nosso povo também. Foi um momento tão importante para o nosso território de Mato Grosso do Sul e do Brasil, né? Então, é um momento que tem que ser realmente resgatado, a nossa história, e também homenagear aqueles que bravamente lutaram para que outras vidas não se perdessem. A Casa de Leis completa em 2019 40 anos e o mês inteiro foi de celebrações na Assembleia Legislativa. Uma sessão solene homenageou os primeiros deputados que foram responsáveis também pela elaboração da primeira Constituição Estadual. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul chegou aos 40 anos em grande estilo. A solenidade de comemoração lotou o Palácio Guaicurus nesta terça-feira e marcou com certeza não só essa data tão especial, como a memória de quem prestigiou o evento. A preparação começou logo cedo com as equipes de rádio e TV da casa, fazendo a cobertura da festa em transmissão ao vivo com entrevistas das autoridades que seriam homenageadas, entre os deputados constituintes e os seus familiares, além dos servidores que já aposentaram. O presidente da Assembleia, deputado Paulo Correia, comandou a cerimônia e falou sobre o significado de uma noite tão especial. Há 40 anos da nossa primeira Constituição, tem que ser comemorado, até porque o ano passado foi 40 anos do nosso Estado, da divisão do nosso Estado. Hoje nós estamos comemorando os 40 anos do marco definitivo da cidadania, que é a Assembleia Legislativa promulgar a primeira Constituição, né, do Estado de Mato Grosso do Sul. Então essa legislatura, e aqui como presidente, a mesa diretora, o nosso primeiro secretário, o deputado Zé Teixeira, fizemos com que tivesse acontecendo esse evento agora, que é um evento de super importância para o Legislativo Estadual. Emocionados, alguns dos deputados constituintes relembraram a sua trajetória e participação na construção da democracia em Mato Grosso do Sul. Getúlio Gideão, Alberto Kubel e Londres Machado, que ainda hoje ocupam uma das 24 cadeiras do Parlamento Estadual, falaram sobre o passado, mas também refletiram sobre o lugar que o Estado pode ocupar no futuro. Aqui, junto com esse grupo de parlamentares, nós lutamos para a emancipação de Mato Grosso do Sul, e tivemos a oportunidade de bem representar uma parcela do povo sul-mato-grossense aqui na Assembleia Constituinte em Mato Grosso do Sul, no ano de 1979. O povo que não tem memória, não tem história para contar. Mas, enfim, fazemos parte daquele primeiro grupo que hoje nós vemos aí já na sua 11ª, né, legislatura, nós vemos concretizado já o processo democrático e Mato Grosso do Sul andando a passos largos
para aquilo que sonhou. Foram 18 cidadãos eleitos, escolhidos para trabalhar incansavelmente para fazer a nossa Constituição, que hoje está fazendo 40 anos de instalação da Assembleia. Eu tinha um sonho, meu sonho era para que nós pudéssemos fazer um Estado grande, um Estado rico, e que as gerações se orgulhassem de nós. Além das homenagens, a sessão também reservou algumas novidades que a Assembleia está preparando ao cidadão sul-mato-grossense ainda em 2019. Após a obliteração do selo comemorativo elaborado pelos Correios, foi anunciada a nova programação da TV Assembleia, que estreia uma grade totalmente reformulada este ano, além da exibição de um documentário especial sobre os 40 anos da Constituinte. Nos bastidores, os 40 anos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul passam pela história de seus servidores. A minha contribuição foi sempre trabalhar com amor, com muito carinho. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte do quadro de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. É uma Assembleia bastante humanitária, é uma Assembleia que procura fazer tudo com legalidade. Então eu tenho o maior orgulho e sempre trabalhei na área de recursos humanos. Eu entendo que a área de recursos humanos é uma área de suma importância para o povo, para a construção de qualquer poder, de qualquer instituição. Recursos humanos é a base de tudo, né? Porque é através da prestação de bons serviços é que o poder se destaca. E o nosso poder legislativo realmente ele tem um quadro de servidores bastante enxuto, um quadro de servidores hoje bem especializado, que recentemente nós tivemos concurso público. E antigamente, desde o nascimento dele, né, eu estou aqui desde 90, então esse ano fazem 30 anos que eu participo aqui, como sempre na área de gestão de recursos humanos. Então eu vejo assim, que a gente sempre primou para fazer um trabalho bom, um trabalho de excelência. Os servidores, aos poucos, foram se qualificando, procurando entender bem qual a nossa atividade, o que nós tínhamos que colocar à disposição da sociedade, que nós tínhamos que prestar um bom serviço para os nossos superiores, para que esse serviço viesse em encontro com os anseios da sociedade, fazendo boas leis de excelência, prestando um bom tratamento quando a casa era procurada pela população. Então eu vejo assim que não só eu, como todos os funcionários, os servidores que entraram na minha época, eles prestaram sim, eles têm um bom trabalho para que esse poder pudesse destacar. E hoje eu vejo com muito otimismo, vejo que esse poder está cada dia melhorando mais. Cada dia que passa, os gestores que entram, os nossos superiores, cada dia que passa eles querem trabalhar com mais lisura, com mais transparência, com mais legalidade. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de fazer parte desse quadro de servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul. Maria José Xavier, da Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos, que retornou ao recém-criado Estado depois de se graduar em Direito e trabalhar no Legislativo de Mato Grosso. A minha alegria de estar participando aqui, né, da implantação do novo Estado foi emocionante mesmo, porque minha filha é sul-mato-grossense, de Corumbá. Essa casa é uma casa muito importante na minha vida, né? Mais da metade da minha vida passei aqui. É uma trajetória de 4 décadas que marcou minha vida assim profundamente. Foi uma história assim rica, né, dentro deste parlamento, de experiências, de troca de experiências, de aprendizado. Foi uma escola. Jericó Vieira de Matos, secretário de Finanças e Orçamento, entrou na Casa de Leis como contador em 1979. Hoje ele relata a evolução dos processos no seu setor e a influência da Assembleia Legislativa na vida dos sul-mato-grossenses. Quando começamos aqui, a Assembleia não tinha nenhuma máquina de escrever elétrica, eram todas manuais. Aí, com o passar do tempo, veio a famosa Audit, que era uma máquina de contabilidade, depois agendados. E hoje temos os computadores, a tecnologia de ponta, e a Casa desenvolveu, acompanhou o progresso também. A Assembleia Legislativa sempre representou
o total da sociedade. E nós tínhamos professores, advogados, engenheiros, comerciantes, então todos faziam parte da Assembleia, então fazia com que a Assembleia representasse a população do Estado. 18 deputados constituintes e 3 suplentes que assumiram na vacância dos titulares foram homenageados em sessão solene. Aos familiares fica o legado dos homens públicos que ajudaram a construir a história do Legislativo sul-mato-grossense. Caso do médico Henrique Alves Maia, neto do deputado constituinte Valdomiro Alves Gonçalves, que tomou gosto pela leitura por influência do avô e chegou a digitar cerca de 8.000 páginas de pensamentos políticos e filosóficos dele. Então representá-lo tem um significado ímpar e claro que é um dia também onde a gente resgata a memória de um homem tão importante. Eu particularmente tive a oportunidade de crescer juntamente com ele, ao lado dele, então para mim eu conheço cada passo da história dele e sei que ele estaria muito feliz em estar presente aqui nesse dia. A sua maneira honesta de se comportar, a sua maneira transparente de lidar com as pessoas e sua maneira fraternal de lidar também com seus pares foi algo que marcou a história na política sul-mato-grossense, né? Primeiramente mato-grossense, posteriormente sul-mato-grossense. E são valores que a gente pôde perceber que ele construiu dentro do seio familiar. Então, para nós temos a certeza que o legado que ele deixou foi um legado de ser humano na vida pública. Eneida Iomei Cavalheiro, esposa do deputado constituinte Zenóbio dos Santos, relembrou que a família de Amambai acompanhou cada passo do político que ajudou a escrever a primeira Constituição do Estado. A emoção imensa de estar recebendo, né? E, ao mesmo tempo, a emoção por ele não estar aqui presente. Ele foi um grande político que sempre só nos deixou orgulho e exemplo para mim, para os nossos filhos, nossas netas, nossas noras e para todo o povo que ele representou. O Jornal Parlamentar, com o resumo da semana, fica por aqui. Mais informações sobre a atuação dos deputados ao longo da programação da TV Assembleia e também nas mídias sociais da Casa de Leis. Obrigado. Mais um capítulo da história de Mato Grosso do Sul foi contado. Dessa vez, os registros contaram com as lentes das câmeras e dos olhos atentos dos profissionais da TV Assembleia. A noite de festa, alusiva aos 40 anos da primeira Constituição Estadual e criação do Parlamento, contou com transmissão ao vivo do início ao fim. Alberto Rubio está do meu lado, deputado constituinte, hoje será homenageado. Uma noite inteira dedicada a levar ao telespectador todos os momentos. Equipes posicionadas em pontos estratégicos, repórteres participaram ouvindo autoridades, homenageados, familiares e a população. Foi de euforia, eu acho que essa Constituição. Jornalistas, cinegrafistas, editores e intérpretes formaram o time que levou a todo o estado informação e imagem em tempo real sobre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Assembleia Legislativa da Maria. Assembleia Legislativa do Jorge. Assembleia Legislativa do Caio.
Assembleia Legislativa da Dona Marta. A Assembleia é esse espaço de todos, onde a democracia se consolida, onde as necessidades do Bruno são ouvidas, onde a Pati ganha voz, onde os direitos do seu Hiroshi são fortalecidos, onde a Rafa e a Gabi enxergam novas oportunidades e onde o futuro do Samuel será garantido. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e do Sul Mato Grossenses.